Olá, meus irmãos, que a paz do nosso bom Deus esteja com todos. Bem, irmão, eu hoje estou gravando aqui o segundo vídeo e é o seguinte, eu estou trazendo aqui esse vídeo que eu estava conversando com o irmão e ele disse, olha, irmão Cícero, é o seguinte, nós que somos evangélicos, nós temos que fazer o batismo, temos que celebrar a Santa Ceia e outros rituais lá que ele falou. Só que é o seguinte, o batismo, eu quero deixar assim claro, que o batismo, para mim, para minha opinião, não sei se alguém aqui também vai concordar com essa opinião, o batismo é uma obra. O batismo é uma obra, sim. Muitas pessoas chegam a dizer que você só é salvo se for batizado nas águas. Mas o batismo é uma obra. Aí outros dizem que a salvação, Jesus não pode salvar uma pessoa se não for batizado nas águas. Porque quando se batiza nas águas, é a prova que remeteu os pecados e aceitou a Jesus Cristo. Outros dizem que se você não receber a Santa Ceia, não tomar a Santa Ceia, como eles falam, você não vai poder receber a salvação, porque não comeu e nem bebeu do corpo de Cristo, que é a remissão de pecado. Aí gera aquela dúvida, a Santa Ceia também, ela é uma obra ou não? Para mim é mais uma obra. E você veja que, se você observar direitinho, as pessoas que se batizam nas águas, eles têm um certo orgulho diante daqueles que não são. Porque nós fomos batizados nas águas. Né? Nós fomos batizados nas águas. E aí, você não é. Então nós podemos ser salvos e você não. Outros, quando a pessoa recebe a Santa Ceia, se você estiver naquele templo e ele está passando ali o pão e o vinho, todos ficam, olha, aquele está em pecado, porque não pegou o pão e o vinho. Então, é um orgulho por fazer aquela obra. É obra sim, é obra. E são obras da lei. Então, nós vamos ler um trechozinho aqui para ver se realmente são obras da lei ou não. E quem vive nas obras da lei, será que realmente estão livres, né? Livres do pecado? Estão realmente libertos do pecado? Quem comete, quem pratica as obras da lei? Vamos ver nada mais, nada menos do que a Bíblia Sagrada para nos apresentar a verdade como está escrito. Porque se está escrito, não tenha dúvida que a palavra de Deus vai revelar a verdade a partir de agora. Vamos lá? Nós vamos para o livro de Romanos, capítulo 3, versículo 9 em diante. Diz assim: que se conclui? Temos nós qualquer vantagem? Não de forma nenhuma, pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado. Começa aqui falando de uma profecia. Como está escrito: não há justo nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Versículo 13. A garganta deles é sepulcro aberto, com a língua unde engano, veneno de víbora está nos seus lábios. A boca eles a têm cheia de maldição e de amargura. São os seus pés velozes para derramar sangue. Nos seus caminhos há destruição e miséria.
desconheceram o caminho da paz. Não há temor de Deus diante de seus olhos. Agora veja que coisa interessante. Isso aqui são as pessoas que carregam as obras da lei. Vamos mais adiante. Aí diz aqui, versículo 19. Ora, sabemos que todo o que a lei diz aos que vivem na lei, o diz para que se calem toda a boca e todo o mundo seja culpável perante Deus. Isso é os servidores da lei, os que carregam alguns rituais da lei. É o 20. Visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei. Quais são as obras da lei? O que eu acabei de dizer agora. Porque se você guarda um sábado, é obras da lei. Se você tem o ritual do batismo, obras da lei. Se você tem o ritual da Santa Ceia, obras da lei, porque aquilo ali vem trazendo o ritual da Páscoa, né? Eles só apenas trocaram o nome por Santa Ceia, mas é o mesmo ritual que Jesus partiu o pão, que seria o próprio corpo dele, e dividiu o vinho, que seria o próprio sangue dele, em memória de quem? Dele, porque ele está morto há poucos dias dali. Mas não justifica o que eles fazem hoje com pão e suco. Tudo bem? Né? Cada um que tem as suas opiniões, mas são rituais da lei. Aí mais adiante diz, visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Vamos mais adiante. Aqui no versículo 26 diz: mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e o pecado, e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção. Pela fé. É pela fé que podemos viver hoje, pela fé em Jesus Cristo. Porque ninguém se converte a Jesus Cristo se não for pela fé. Primeiro você vai ouvir o Evangelho, você vai começar entendendo, Deus vai começar abrindo tua mente e você vai ver que aceitar a Jesus Cristo não é ter que passar pelos rituais da lei. Porque aí você está se dirigindo à lei, aonde você não foi nascido na lei. Porque nascido na lei foi aquelas pessoas que eram judeus. Quais são essas pessoas? Aqueles que nasceram dentro de uma das 12 tribos de Israel. Porque se você diz que é judeu, mas você não é das 12 tribos de Israel, você não pode ser considerado uma pessoa filho de Deus, o escolhido de Deus, de maneira nenhuma. Uma que você não é das 12 tribos. Eu vi pessoas na minha cidade dizer que se converteu ao judaísmo. Tudo bem, nada contra. Mas ele não é o povo escolhido de Deus. Porque o povo escolhido de Deus daquela época foi da família de Abraão. Família de sangue de Abraão. Né? Que depois veio Isaac, Jacó, as 12 tribos, partiu dali da família de Jacó. Então, para você ver que as 12 tribos de Israel, hoje, tudo mostra que elas se dissiparam. Ninguém sabe mais quem é quem. Chegar uma pessoa aqui e dizer, eu sou das 12 tribos de Israel, fica até difícil ele provar de qual família ele é. Né? Porque realmente são 12 tribos. Então, essas tribos, hoje, elas não existem mais. Se elas não existem, então não tem como mais hoje, né, mais de 2000 e poucos anos que elas se dissiparam. Que ninguém sabe quem é quem.
Aí uma pessoa chega a me converter ao judaísmo. Mas pode se converter, sem problema nenhum. Mas fica difícil de você provar que você é um dos escolhidos de Deus. Né? Não é só apenas se converter ao judaísmo que você é um das 12 tribos de Israel, porque não é. Né? O certo é certo. E aí a pessoa que vive nas obras da lei, eles têm a prática da lei como uma obra de firmeza. Foi aquilo que Jesus Cristo repreendeu. Eles dizem, nós damos o dízimo de tudo quanto nós ganhamos. Aí contou o relatório lá todinho. Mas Jesus Cristo repreendeu, porque eles viviam não pela fé em Deus, e sim pela fé e a segurança nas obras que eles faziam. Eles se seguravam naquilo. É como eu, um exemplo. Eu creio que Jesus Cristo vai me salvar pela misericórdia e a bondade dele e pela graça que ele nos concedeu. É assim que eu creio. Outros creem que só vai ser salvo porque guarda o sábado. E Deus ama aquele que guarda a lei de Deus. Só que aquele que guarda a lei de Deus, ele não realmente, hoje no mundo da gente, ele não está guardando a lei de Deus. Porque se ele sair de casa no sábado 200 côvados, como a própria Bíblia diz lá nos estatutos e preceitos da lei, se ele sair mais de que 200 côvados, ele quebrou a lei. E a Bíblia diz também que se a pessoa transgredir um só ponto da lei, é culpado de todos. Então você tem um ponto da lei quebrado, que é o sábado, que você saiu de dentro de casa, quebrou a lei, e você vai ser culpado de 613 estatutos e preceitos da lei, que você passou por cima só por causa do sábado. Então no sábado você não pode carregar dinheiro, no sábado você não pode pagar dízimo, porque é um pagamento, que você não pode sair da sua casa, então você não pode dar oferta, você não pode fazer um fogo, você não pode esquentar uma comida para dar a um parente seu, seja lá quem chegar na sua casa, porque é um estatuto da lei. E a palavra de Deus também deixa escrito que maldito aquele que viver nas obras da lei. Então, o melhor é que você se converta a Jesus Cristo e viva pela misericórdia e pela graça de Jesus Cristo, que aí nós temos um amplo caminho, né? Muito mais prático para a salvação daquele que crê, né? Porque a lei realmente é muito difícil de se cumprir, porque pelo que eu vejo dentro da Bíblia, o único que conseguiu na face da terra cumprir toda a lei foi o próprio Jesus Cristo, né? Ele cumpriu e encerrou a lei na cruz. Então, meu muito obrigado, que Deus abençoe a todos vocês, que a paz do nosso bom e eterno Deus esteja com todos.